Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Além do Briefing. O nosso 9º episódio e penúltimo episódio da primeira temporada. Hoje eu trago uma convidada para falar sobre um assunto que talvez você aí do outro lado já tenha passado ou conhece alguém que está passando por essas situações, que é basicamente o estresse no trabalho, o que a gente ouve e lê muito sobre burnout, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. E para isso, é claro que eu tinha que trazer uma profissional, alguém que já está atuando na área da psicologia há 19 anos. Ela que é formada em psicologia pela FHO, Fundação Hermínio Ometo, especialista em clínica psicanalítica, psicossomática e ansiedade, e ajuda pessoas a entenderem seus próprios limites, suas emoções e a encontrarem equilíbrio em meio à vida acelerada que a gente vive. Hoje eu recebo aqui a Mônica Vieira para um papo muito bacana e muito profundo sobre exaustão. E sem mais delongas, Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre... Acho que não é nem sobre só estresse ou exaustão, acho que é saúde mental mesmo, a gente precisa falar sobre isso, e muito. Bom, antes da gente começar o papo, que eu estou muito empolgado para a gente falar sobre todos esses assuntos, eu também estou muito empolgado para conhecer um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que você não é de Leme, e eu sei aqui que você se formou, acho que há 19 anos já, sim, mas eu queria entender um pouco de onde que você veio e como que a psicologia entrou na sua vida. Eu falo que quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente imediatamente se conecta com a questão do profissional. Quando a gente pergunta, olha, fala sobre você, né? A gente se conecta com o profissional. Mas sim, vamos lá. A psicologia entrou, ela me encontrou, eu acredito que ela tenha me encontrado, porque era a opção possível para mim na época de uma graduação. Dentro da cidade onde eu morava, eu sou de Araras, né? Uhum. Mas eu falo que é um encontro de almas, ou um encantamento de imediato, assim, e ela é a que ela me norteia, na verdade, nas decisões, enfim, na vida, até hoje. Eu venho de uma família, talvez que eu possa dizer, muito humilde, então, ser graduada, estudar psicologia, algo que a questão, meu pai queria que fosse professora, né? As profissões, talvez, que eram mais normalizadas. Uhum. Então, foi muito bacana o processo desse encontro e estar aqui, né? Estar de uma forma profunda na vivência das pessoas, porque é isso que a gente faz, né? A gente toca as pessoas de alguma forma. Então, eu falo que eu não me reconheço mais sem a psicologia. Se eu tivesse que escolher outra profissão agora, talvez eu não saberia escolher. Né? Claro que a gente se transforma, mas é ela que é o chão por onde eu piso, talvez a psicologia hoje. Isso que é o verdadeiro amor pela profissão, né? Sim. Além do amor pela profissão é a vivência, né? É viver aquilo que você tá ali o dia todo ouvindo as pessoas, aquilo ali faz parte do seu dia a dia com amor, né? E é interessante porque como eu trabalhei, como você disse, né, eu estou em Leme há 15 anos, né? Eu vim por um concurso público. É Elemense, já. Eu vim por um concurso público, mas a clínica sempre fez parte e a partir de 2011 eu estou só com a clínica, né? Tanto aqui quanto em Araras. E eu falo que a gente é muito interessante esse dia a dia da gente. Né? Você estar ao lado das pessoas, você participar dos processos das pessoas é muito valioso, talvez. Você fala de um amor à profissão e tudo mais, eu acredito que, já entrando talvez no assunto de saúde mental no trabalho, se a gente conseguisse atingir patamares de conseguir conciliar o que é habilidade, o que é amor por algo, com o que a gente vai realizar como tarefa remunerada, talvez a gente tivesse muito menos adoecimento, talvez. Faz total sentido.
Total sentido. Que bacana. Eu gostei muito de ouvir isso. Eu falo que o marketing, para mim também, foi algo que entrou num momento em que eu não sabia o que era marketing. Eu comecei a trabalhar com comunicação, na época de programação, criando site e criando artes no geral, né? Isso numa época onde não se falava de rede social, né? Na época era o Orkut, né? Então não tinha o boom que tem hoje. E eu fui descobrir marketing anos depois, que eu já trabalhava com design e tal, por uma descoberta realmente de entender que aquilo que eu fazia estava dentro do escopo de marketing, mas que o marketing ia muito a fundo, né, em todas as outras áreas. E uma das áreas que o marketing também trabalha é a psicologia. Por isso que eu acho que assim, é um assunto que não só que eu gosto muito, que eu leio também a respeito, mas que faz parte da minha execução, do meu trabalho também, de certa forma. Porque não necessariamente entender a cabeça das pessoas, mas tentar de uma forma ou de outra desvendar o que a gente precisa fazer para elas comprarem alguma coisa, né? Seja uma ideia, seja um produto, seja um serviço, né? Então, eu também falo com muito carinho da minha área de atuação, porque realmente eu vivencio isso há muito tempo. E é muito bacana poder impactar pessoas com aquilo que você faz. Né? Talvez, e se você me permite, né? Talvez a eficácia do marketing é entender as emoções das pessoas. Exato. Porque é isso que é comunicação, né? Exato, perfeito. Eu tinha até anotado para falar sobre isso mais para frente, mas é um pouco da base do livro, né? Então, o meu livro que chama Alma do Cliente, que vai sair muito em breve aí, teve partes onde eu tive que estudar a psicologia mais, assim, de forma profunda para poder entender realmente o comportamento, né? Sim. Escutativa, detalhes que a gente, às vezes, acaba tratando o consumidor como número, né? E é o completo errado fazer isso. E eu digo que talvez a gente tenha perdido um pouco de uma sensibilidade para a percepção de algumas coisas, mas as pessoas dão respostas emocionais o tempo todo. Sim, verdade. Então, na verdade, elas compram para além de um produto. Exato. Elas Exato. compram pertencimento, elas compram identidade, elas compram alívio, elas compram segurança. Então, assim, sempre vai existir algo, alguma emoção, algum sentimento, algo que toque essa pessoa internamente para que ela faça aquela compra. Exato. E eu assino embaixo, perfeito. Se a gente ficar falando sobre isso aqui, eu acho que o assunto vai ficar 5 blocos aqui, nem 4, né? Só falando sobre essa paixão pelo consumidor, né? De realmente as causas que faz ele realizar uma compra, né? Mas a gente vai chegar nisso ainda aqui nas perguntas. Sim. Eu quero entrar um pouco mais sobre esses assuntos lá na frente, acho que provavelmente para o segundo ou terceiro bloco. Mas eu queria complementar minha primeira pergunta aqui. Eu te falei como que a psicologia entrou ali na sua vida, né? Como que aí você falou que ela te escolheu. E como que isso aconteceu? Como que essa escolha veio? Como que ela falou assim, olha, eu quero você, Mônica? Na verdade, eu tinha algumas possibilidades. Como eu disse, eu não teria condições, talvez, de estar fora da cidade, morando em outra cidade, estudando alguma outra coisa. E a Mônica tinha inúmeras possibilidades de profissão, porque eu sempre gostei muito de muita coisa. Olha, sempre. Isso é legal. Então, assim, eu queria fazer arquitetura, ao mesmo tempo eu queria fazer psicologia, ao mesmo tempo eu queria fazer moda. Então, assim, eram coisas tão distintas. Por isso que eu falei que a possibilidade, o que era possível para mim naquele momento, era a psicologia. E eu me lembro que, assim, como eu disse, talvez em 2002 eu entrei na faculdade. Não é que a psicologia não era conhecida, né? Mas a gente, acho que na Uniarara, se eu não estiver enganada, tinha sido formada a primeira turma um ano antes. Em 2005, perdão, foi formada a primeira turma. Então, era algo muito novo. E aí tinha algumas considerações das pessoas que nos amam. Né? Olha, mas você vai fazer algo que pode ser que não dê certo e tal. Então, quando eu falo que ela me escolheu de alguma forma, eu falo de uma forma muito poética também. Porque, assim, eu fui e eu sempre gostei muito de conhecer, de saber. Então, assim, o primeiro impacto, a gente tem uma leva de disciplinas que fala sobre filosofia, sobre sociologia, sobre antropologia. Então, ali foi né, ela me escolheu e eu a escolhi porque foi apaixonante. É o que eu falo, eu me apaixonei, foi paixão à primeira vista.
mesmo com todos os medos, talvez, que eu tenha enfrentado de me dedicar a uma graduação que talvez não fosse tão bem recebida. Sim. Era um Naquele desafio momento. ali ainda, né? Claro que a psicologia pós-pandemia, Com né? certeza, ganhou uma escala enorme. No início, e não é o que eu falei, não é que não fosse conhecida, mas somos do interior, a gente tem uma outra visão. Eu falo, assim, eu não sei se você concorda, mas eu acho que não só a psicologia, mas como a própria psiquiatria, né? Sim. Era vista por um bom período como para pessoa... não era bem vista, né? Vamos dizer assim, né? Então, há um tempo atrás, as pessoas olhavam para a psicologia ou para a psiquiatria de uma forma meio pejorativa, de uma forma meio julgando, É um né? preconceito mesmo. Tinha um Exato. conceito pré-estabelecido e as pessoas... Na verdade, né, a gente pode dizer que, assim, as pessoas, elas não têm, ainda não têm, ou a grande maioria, não posso generalizar, o hábito de buscar uma profundidade das coisas. Então, quando a gente olha para a psicologia como algo que é a psiquiatria, a psicologia como uma profissão que cuida de loucos, né, a gente está dentro de um quadrado que nos colocaram e que a grande maioria está, que é o senso comum mesmo. Exato. Então, existiram alguns enfrentamentos, mas, como eu disse, talvez eu não pudesse ser outra coisa ou ter escolhido outra coisa, até pela profundidade, porque eu sempre falo isso. Eu já dei algumas aulas no curso de psicologia em alguns momentos, e ela traz, na verdade, um encontro consigo mesmo. Então, ali a gente choca. Porque a gente vai pensando que a gente vai ajudar todo mundo e aí, de repente, você está dentro de um espaço que você começa a se questionar. E tudo que foi construído, eu entrei na faculdade com 21, por 21 anos, despencou. E aí eu comecei a construir de novo. Processo de reconstrução. Que não é diferente do que talvez eu traga para a nossa reflexão aqui hoje. Porque a gente está muito no piloto automático. Sim. Muito. E eu brinquei, depois eu pensei, né, quando eu estava refletindo sobre, eu falei, olha, o piloto automático funciona nas máquinas, mas nem sempre também. Imagine no ser humano. Exato. Né, como é que a gente funciona? Então, eu falo que a questão da saúde mental, por que é tão importante hoje? Por que as pessoas falam tanto? Porque a gente se perdeu. E a gente precisa encontrar o caminho de novo. A gente aprendeu talvez um novo caminho de reencontro, né, com si mesmo. A gente perdeu, eu coloco assim, como se fôssemos água em rio. A gente perdeu a margem. Então, a gente está desenfreado. A água está... Tá descendo a correnteza, não consegue segurar em lugar nenhum, só está indo seguindo o fluxo. Perdeu-se o contorno, talvez. E é por isso que as pessoas adoecem tanto. Quando a gente se desconecta da gente mesmo, a gente perde o contorno e perde referência. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão que a gente vem ouvindo muito sobre burnout, o que é, como que isso funciona, porque aí acho que tem a ver com a questão de trabalho, né, de excessivo ali, de exaustão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Na verdade, assim, vamos pensar que o cansaço, vamos começar por aí, o cansaço, na verdade, é algo muito natural. A gente tem, de repente, um período de esforço mental ou físico, e isso, de alguma forma, nos gera um cansaço que precisa de um descanso para se restaurar. O que tem acontecido com burnout, com estresse, enfim, é que a gente sempre acredita que a sobrecarga é comum também, ou que fazer além é o que é necessário. Porque a gente também tem vivenciado as relações de uma forma que a gente tem que entregar tudo todo o tempo. Então, quando a gente entra numa questão desse adoecimento, que hoje se fala muito mesmo sobre burnout, é porque a gente entende... Não, na verdade, a gente não entendeu. A gente chegou a ultrapassar todos os limites possíveis. Então, eu já passei de um cansaço físico extremo, eu fui para um cansaço mental extremo, eu fui para uma questão de uma sobrecarga extrema. Então, é estranho falar isso, mas é bonito. Né? Eu estou trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite, e eu estou atendendo, e amanhã eu estou lá 7 horas da manhã, porque... E aonde eu estou? Em que momento eu vivi? Ou em que momento eu estive conectada com algo que, de repente, foi comigo mesma ou com alguém que importa? Então, a gente perdeu mesmo. Eu falo que assim, a gente não tem mais régua,
Eu tive um professor, certa vez, que ele falou que... Ele até falou isso. Que a gente tem um estudo que indica que depois de 12 meses a gente precisa de férias. Porque a gente chegou no esgotamento. Então, a gente precisa daquele período para descanso. E não é diferente. O que a gente tem enfrentado hoje, que a gente chega nesse adoecimento, nessa exaustão? Porque o que é o burnout, talvez, na minha leitura? É a sensação de vazio e de insuficiência. Eu estou produzindo, fazendo acontecer, eu sou a melhor, eu sou a pessoa que está ali para todo mundo, mas eu não sinto que eu ainda sinto que falta algo, que eu ainda sinto um vazio que nada mais preenche, nem o básico mais preenche. Então, eu digo que, assim, quando a gente pensa numa questão de saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho, infelizmente, aí a gente vai entrar em outros temas, mas, assim, infelizmente, a gente tem vivenciado o que a vitrine idealiza, que talvez sejam as redes sociais. A gente precisa estar no topo de tudo. A gente tem que ser o melhor profissional, a gente tem que ter o corpo mais bonito, a gente tem que ser extremamente sábio, a gente tem que ter momentos de lazer. Mas aí, assim, eu até já li algumas coisas sobre isso. A gente não pode ir na cidade vizinha, curtir eu acredito que teve aqui em Águas de Lindóia, uma exposição de carros. A gente precisa viajar para a Europa, porque aquilo já não é mais suficiente. E não que a gente não possa, não é isso. Não, mas é que você tem que mostrar para outro. Exato, por quê? Porque a gente precisa ser o melhor agora, cada vez mais. E, na verdade, a gente não vivencia mais o hoje. A gente está sempre nessa busca. E eu falo que muitas vezes a gente está numa busca que a gente nem sabe o que a gente precisa alcançar, mas a gente está buscando. Porque a gente está no fluxo. Exato. Então, para mim, o burnout é muito isso, essa sensação de vazio que nada mais faz sentido ali. E aí é um momento, não só com o burnout, mas assim, da gente parar. Na verdade, a sociedade precisa parar. A gente perdeu a mão de tudo. De tudo. A gente não sabe mais como educar os filhos, a gente não sabe mais como lidar com os pais que envelheceram, a gente não sabe mais lidar com as relações, a gente não sabe mais. Sim. E isso também me remete a uma outra coisa que eu quero trazer, que é assim, por que a gente está nesse movimento? Porque a gente não quer sentir. Porque sentir dói. E a partir do momento que a gente entra em contato com isso, também exige da gente que a gente ajuste isso. E o ajustar também dói. E o ajustar também dói. Porque abrir mão de coisas ou dizer que, olha, eu não consigo mais além disso, é sinônimo de fraqueza ou de fracasso. Não que seja, mas as pessoas projetam dessa forma. Sim, é o que é vendido, né? E a humanidade não lida com esses conceitos de fraqueza, de fracasso, de perda. Não lida. A gente desaprendeu. Eu assim, complemento também dizendo que a gente vive um momento onde quando a gente para um pouco para, sei lá, para assistir uma série, assistir um vídeo, assistir alguma coisa, ou você para não fazer nada, você começa a se culpar por não estar produzindo. E aí, complementando também, a gente vivencia um mundo que ser produtivo significa ser valioso. Então, realmente, o que traz é uma culpa. Quando a gente descansa, a gente sente culpa. Mas por que como assim eu não tenho nada para fazer? Como assim eu estou assistindo uma série sendo... Então, a gente sente culpa, a gente se sente insuficiente porque eu não podia estar fazendo isso, eu devia estar trabalhando, porque é isso que é valioso. E aí, até mesmo, não só valioso no sentido econômico, financeiro, valioso no sentido assim, na verdade, a gente tem uma referência histórica. As pessoas só existem quando elas produzem. Qual é a grande queixa dos aposentados? Não existe mais reconhecimento, porque eles deixam de produzir algo que é, talvez, lucrativo. Sim. Então, é o que eu falo, a gente criou um esquema, a gente criou conceitos e a gente está rebatendo neles, porque a gente não sabe mais para onde ir com eles. Ou aquela coisa assim, olha, a gente criou isso e agora a gente não sabe o que faz com isso. Sim. Porque o reflexo de tudo isso
é justamente esses problemas que vão gerando pelo... E as pessoas... não se tinha isso antes, né? E a questão da saúde mental no trabalho, ela é algo que está em evidência, por quê? Porque daí a gente tem que lembrar que a gente passa quem é CLT, passa minimamente 8 horas dentro de uma empresa. Então, a grande parte do dia, ela está ali. E ela está adoecendo ali. E, talvez hoje a gente tenha uma outra referência de saúde mental, mas... até pouco tempo atrás também, você dizia que você estava com uma depressão dentro do ambiente de trabalho, Sim. principalmente, ou com burnout, tem certeza que você está doente? Porque não é visível. Ou melhor, para mim é visível, porque a pessoa ela dá sinais. Sim. Mas não são os sinais que, de repente, eram reconhecidos. Então, a gente está aprendendo, na verdade, a reconhecer isso. É profundo quando a gente fala sobre isso, porque existe ainda, né, dentro do ambiente de trabalho e dentro da sociedade... a supervalorização de você ser workaholic, por exemplo, né? Como você comentou lá no início, olha, eu trabalho até 10 horas, 11 horas da noite, amanhã de manhã eu estou na empresa, e aquilo se vende hoje na internet, nas redes sociais, por exemplo. Eu praticamente falo sobre isso em todos os programas, que é a questão dos gurus, né? Eu já fiquei até chato de tanto xingar os gurus aqui, mas que existe. Hoje se vende... existe. E se vende essa ideia de que você tem que acordar 5 horas da manhã para você poder fazer suas coisas e que você tem que trabalhar enquanto os outros dormem. E aí... perigo disso, né? Se você me permite, tem uma outra questão. Porque, assim, a gente vai seguindo, porque a gente acredita que isso que é importante. E a gente tem que produzir, só que a gente se esquece, é uma coisa que eu tenho trazido até clinicamente falando, que cada um tem um solo. Cada um constrói a sua vida num solo diferente. Por exemplo, tem pessoas que vêm de uma família, vamos supor, nasceu numa família que tem um poder econômico maior e ela vai ter outras oportunidades e ela vai construir algo ali no solo que ela tem. Como tem outras que talvez não tenham tanto acesso e vai construir algo ali no solo que ela tem. E eu não falo só de questões materiais. Sim. Então, assim, eu gosto de falar isso porque eu sou muito grata aos meus pais por isso. Eu fui uma criança que meus pais falavam assim, você é extremamente inteligente, você pode ir fazer o que você quiser, se não der certo você pode voltar. Eu cresci ouvindo isso. Sim. Então, eu sempre me joguei nas coisas que eu acreditava. Porque eu sabia que eu tinha um apoio ali, uma rede. Sim. Como tem pessoas que constroem vidas em solos que não existiam isso, que existem traumas, que existem faltas. Então, a gente tem que parar de generalizar também, porque acho que essa questão... E eu penso que eu sou crítica em relação a isso. Essa questão desses gurus é porque parece que existe uma receita pronta para tudo. Exatamente. Só que as pessoas são tão singulares, elas têm tantas coisas diferentes que não vai funcionar. E aí o sentimento de frustração arrebenta. Porque a gente não sabe lidar com ele. Exato. E elas adoecem mais. Pior ainda, né? E aí eu vejo, a gente comenta isso, principalmente até na área de marketing, por exemplo, e aí replica para qualquer área da vida, né? Às vezes o empresário, ele vai lá, ele compra um curso, porque o cara fala que ele vai faturar milhões ali com aquele conhecimento. E aí quando ele compra, ele entende que, peraí, não era isso, porque dependa disso, só que todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou naquilo, né? E isso acontece, por exemplo, quando você pega um guru aí que vende soluções mágicas para as pessoas que já estão com um nível de dependência gigante ali, estão às vezes com problema financeiro, vão lá, fazem empréstimo, fazem isso para comprar um curso e aí elas não veem resultado de forma imediata como eles vendiam essa ideia e a tendência é que piore cada vez mais, né? E é por isso que eu falo que a gente precisa saber usar filtros para tudo que a gente recebe de informação. Porque possivelmente ele vai trazer algo que seja bom. Mas não existe receita. Aquela receita não vai funcionar talvez para mim. Pode funcionar para um, mas não vai funcionar para o outro da mesma forma. Exato. É vendido que isso é a mesma coisa. E aí, é isso que eu digo. E aí vem essa sensação... A verdade é que, na minha percepção de mundo mesmo, a gente precisa parar. Eu preciso fazer o quê? Olha, eu estou num processo extremamente dolorido. Eu perdi o controle, eu estou doente, eu estou com medicamento, eu estou na psicoterapia, Para. Se responsabiliza por tudo que você vivenciou até aqui. E ajusta, mas ajusta de uma forma consciente.
É quando você fala, por exemplo, sobre aceito aquilo que eu vivi até agora Aceito, e vamos entender porque... para reprogramar isso. Exato, porque assim, ninguém me ensinou que podia ser diferente. Então eu preciso aceitar que eu fiz diante do que eu sabia, das experiências, das vivências, eu fiz. Então, se responsabiliza por isso, porque eu falo que não é culpa. A gente precisa aprender que a gente tem que se responsabilizar pelas situações, pelo que a gente vivenciou. Porque a gente... Eu tenho às vezes eu acho que eu sou até muito crítica, mas eu falo assim, as pessoas escolhem o tempo todo. Se ela está numa situação difícil, ela escolheu. Se ela está numa situação boa, ela escolheu. Ah, mas ela escolheu. A gente vai fazendo, a gente escolhe o tempo todo. Então, eu falo que a gente precisa parar, se responsabilizar e entender assim, ó, me tocou, eu entrei em contato com aquilo que estava ruim, ou aquilo que estava doendo, ou aquilo que eu falo que vem para a superfície, parece um vulcãozinho. Exato. Né? Tá, e às vezes de uma hora para realmente igual o vulcão, porque explode de uma hora para outra. Explode de uma hora para outra que a gente não sabe nem identificar. Já estava ali matutando, aquilo já estava ferindo, mas de uma hora para outra explode. Eu falo muito que eu projeto muito que a questão do inconsciente, ele tá ali. Sim. Né? Mas ele vem para a superfície em algum momento e vem talvez da pior forma. E aí quando a gente se toca, né, a gente é tocado por isso, tá na hora da gente entender que assim, a gente pode ajustar de uma forma consciente. Exato. E a questão do burnout, a questão do estresse, a questão de saúde mental no trabalho é uma questão de ajuste. Eu posso produzir coisas lindas, eu posso fazer pausas e eu posso ser tão competente ajustando tudo isso. O primeiro ponto é o seu próprio entendimento de que isso e qual é a sua relação acontecer, né? Qual é a sua relação com o trabalho? Como você se relaciona com o trabalho? O que ele significa para você? Exato. Eu vejo que muita gente tem o trabalho como o próprio hobby, né? E aí que tá um grande problema, né? A Érica Marques mandou assim: olá, Mônica, minha querida amiga. Tá vendo? Isso é muito legal. Oi, Érica. Um abraço, Érica. O Miguel mandou aqui também. Boa noite, Kleber e Mônica. Muito interessante o tema de hoje. Valeu, Miguel. A Andréia Casimiro mandou aqui. Boa noite. Boa noite, Andréia. Teve também a Andréia Nunes, que mandou aqui. Olá, tem alguma diferença de um psicanalista para um psicólogo? A formação. A formação. Na verdade, é assim, ó. O psicólogo, ele tem aí uma graduação de 5 anos e dentro da graduação a gente se identifica com as abordagens. Então, eu me identifico com a abordagem da psicanálise, por exemplo. Mas tem uma formação, se eu não estiver enganada, são de 3 anos, para psicanalista, que é um profissional também que atua, mas ele não tem a formação de psicólogo. Entendi. Então, talvez, assim... Então, a formação é diferente, mas talvez a aplicação ali... Isso, porque assim, o psicanalista, ele vai cuidar da questão de saúde mental, né? Uhum. Mas ele não vai atuar como psicólogo. E aí o psicólogo, ele atua referenciado pela abordagem e também existem psicólogos que são psicanalistas também, né? Que é a formação dentro dessa linha aí de estudo. Bacana. Aí, Andréa, acho que saiu a resposta bacana, hein? Deu para entender. Se ficou alguma dúvida, manda aqui que a gente responde de novo, tá? Agora tem uma especial aqui. Essa aqui eu conheço bem, acho que você também conhece. A Beatriz Villa. Sim. Falar da Mônica, para mim, é emocionante. Minha eterna psicóloga que me socorreu e que ainda, quando preciso, ela prontamente me envia suas palavras de força. Se tornou minha maior e eterna amiga. Olha que legal. Olha, não me emociona, porque eu choro muito fácil. Ah lá, vai. Muito mãe, fácil. Manda mais uma aqui pra gente poder fazer ela chorar, vai. Um beijo, mãe. Obrigado pela mensagem. Beijo. Inclusive, ela foi uma das pessoas que mencionou você quando eu tava falando dos convidados. E aí eu te mandei uma mensagem logo na sequência que ela tinha comentado. Então, obrigado aí, mãe. Foi uma belíssima indicação. E é uma honra estar aqui. Ai, que bom, que show. O papo tá muito legal. Tem uma mensagem aqui também da Fernanda Ruth. Boa noite, Mônica. Parabéns pelo excelente trabalho que você faz. Beijos. Beijos. Obrigada. Patrício Andrade mandou assim: nossa, parece que esse programa veio na hora certa pra mim. Ultimamente estou bem cabisbaixo. Até produzo, mas parece que nada dá certo. Tudo que eu faço demora, não consigo ter ideias e constantemente me sinto inútil. Vou deixar você falar um pouco sobre isso, né? Qual é o nome dele? Desculpa. É o Patrício Andrade. Patrício, vamos lá, então vamos pensar algumas coisas.
talvez o que você precise não é nem entrar em contato, mas é refletir, para quem você está fazendo algo. Talvez, né? Que ele fala, parece que nada faz sentido, parece que eu não consigo produzir, né? Eu me sinto inútil. Como eu disse, talvez a questão profissional, a questão de trabalho, ela precisa ter uma identificação. A gente precisa saber onde a gente está, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Né? Então, assim, talvez e eu falo que a gente precisa aprender a questionar nós mesmos. Talvez o que tenha acontecido, né, é que você... E eu não estou dando uma resposta no sentido assim, foi isso. Mas você se desconectou de si mesmo. E aí essas perguntas que eu estou fazendo, se faça essas perguntas, né? Olha, por que eu estou me sentindo tão inútil assim? Será que tudo isso que eu estou tentando produzir faz sentido ainda? E a gente também tem uma dificuldade com isso, porque parece que assim, quando a gente, olha, eu tenho uma empresa de marketing, ela não pode acabar, porque acabar significa fracasso. Só que por vezes ela acaba porque aquele era o período que ela deveria existir e ela foi sensacional. Como é um ciclo. Exato. Então, talvez o que ele possa estar sentindo é isso. Ele perdeu essa essência, talvez, de que, olha, para quem e por que eu estou produzindo algo. Excelente. Não sei se faz sentido para ele, espero que faça. Patrício, se você quiser mandar mais aqui, a gente vai te responder, mas eu acho que foi bem interessante a fala sobre isso. Acho que vale a reflexão não só para o Patrício, mas para todo mundo aqui, tá? Pode falar. Não, sabe qual a dificuldade que a gente tem de entender que mudanças acontecem? E, às vezes, o que eu desejei há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 mês atrás, não é mais o que eu quero agora. Exato. E isso é para tudo. Isso é para tudo. Eu acho isso é para um planejamento de marketing, isso é para qualquer E eu acho coisa. interessante porque eu vou citar isso. Quando a gente entrou na pandemia, as pessoas foram andar de bike. Cadê as pessoas andando de bike hoje? Hoje as pessoas jogam tênis, beach tênis. Beach tênis. Então, é isso. A gente tem uma dificuldade com as mudanças. Tudo bem que eu estou falando de um lazer que talvez tenha uma facilidade maior. Sim. Né? Mas é a mudança. Mas é a mudança. A galera que comprou a bike para pedalar na época da pandemia tá com a bike parada, né? Muita gente. Eu conheço muito. Claro que, assim, é o que eu falo, a gente não pode generalizar, mas é o que acontece. Então, Sim. A gente tem a dificuldade com a mudança. Né? Exato. E isso realmente é para todas as áreas. Todas as áreas. Para todo tipo de sentido faz isso. Temos mensagens também aqui da Érica Marques. Mônica, quando esta supercarga de exaustão é exigida somente do local a qual a pessoa trabalha, e caso ela não consiga executar as exigências desse local, o que fazer? Afinal, conseguir um trabalho hoje em dia não é fácil. Érica, vamos lá. Talvez a gente precise entender o que é exigência e o que nutre. Por que eu digo isso? Porque a gente também tem uma dificuldade de entender. Tem um brinquedo, é muito antigo. Ele vem numa caixinha, eu não sei como ele chama. E aí a hora que você abre a caixinha, o palhacinho faz assim. Sim. Só que você não consegue colocá-lo de volta. Eu vou usar essa metáfora para responder para a Érica. Quando a gente entende que a exaustão está demais, que a gente não tem mais identificação ali, é porque talvez a gente não caiba mais ali. E os nossos desejos e as metas, enfim, os propósitos, já não combinam. Eu não estou buscando vilões, né? Não é a empresa que é vilã ou a pessoa que está ali que é vilã. Mas a gente precisa entender, só nós podemos nos dar limites. A própria execução sua, né? A tua própria execução dentro daquele ambiente, será que eu estou entregando muito mais do que talvez eu tivesse a necessidade de entregar, né? Assim, por que eu estou tão exausto com aquilo?
Se é uma coisa que eu sempre fiz. Então, a gente precisa... quando eu falo de pausas, eu falo até que são encontros poéticos conosco, ou as pausas afetuosas. A gente precisa fazer isso. Porque a gente está vivendo mesmo desenfreadamente. E essa exaustão que a gente encontra no ambiente de trabalho, da gente acordar e falar assim, eu não quero ir. E aí a gente coloca a máscara que a gente aprendeu a colocar e chega no trabalho. E aí a gente está irritado com tudo, a gente não quer falar com ninguém. E aí a gente pode remeter isso para uma questão da desumanização das relações, porque a gente não quer conversar. Sim. Me deixa num canto, né? A gente tem algumas na verdade pessoas, a gente tem criado pessoas cada vez mais isoladas, cada vez mais solitárias, cada vez mais tristes, exaustas. Ou seja, é tudo junto ali, né? É isso que a gente tem produzido. Vira uma bomba. É isso que a gente tem produzido. Como eu disse, não existe uma receita pronta, e eu entendo que, de repente, é a necessidade da pessoa, ela não pode deixar aquele trabalho. Também entendo isso. E é por isso que eu falo de ajustes. Eu não posso sair desse trabalho agora, é urgente o que eu estou sentindo, então eu vou buscar um cuidado com isso, mas eu preciso rever se o meu propósito corresponde ao que eu estou fazendo nesse momento. A gente vive também esse momento da fala hoje em dia muito em relação a propósito, né? Eu vejo que se falava pouco sobre propósito há 15, 20 anos atrás. Eu não lembro de ser um garoto onde eu via falar sobre propósito na escola, por exemplo. E é interessante, mas se falava de propósito há 2000 anos atrás, porque eu estudo filosofia e vem. Exato. E teve um hiato ali que foi deixado de lado isso. Eu falo que a gente... Da mesma forma que a moda se reinventa, e muitas vezes eu brinco, vamos guardar que daqui uns 10 anos essa mesma peça vai ser usada. É igual as peças beges agora, né? Da mesma forma, né? A gente entende que, assim, são ciclos também. A vida, elas são ciclos. E nesse momento, a gente tem uma urgência ou a gente tem uma percepção que a gente precisa entender para que a gente está existindo, qual o propósito disso. Isso vem de uma cobrança do sentimento de vazio, né? Do sentimento de vazio e de um abismo existencial que a gente tem. Kleber, quando eu usei a fala com você, que eu falei assim, olha, quando você me perguntou de repente assim, qual a sua trajetória, ou às vezes, quem você é, fora a profissão, as pessoas travam, porque elas não sabem identificar. Elas não sabem identificar muitas vezes o que elas gostam. Faz total sentido, eu me identifico com isso. Eu realmente vivo um momento onde o profissional, eu sei falar muito bem sobre o que eu sou. Agora, se falar do lado pessoal, eu tô travado. Assim, eu vivo esse momento. Deixar a hobby de lado, quando eu falei, por exemplo, do trabalho virar um hobby, né? Eu vejo assim, eu vivo um momento desse. Por isso que eu fiz esse questionamento, então. E essas travas existem por quê? E aí eu vou entrar, talvez, na sua área. As redes sociais... A inteligência artificial não mostra vulnerabilidades e nem fragilidades. E aí a gente se envergonha... De não saber algo, por exemplo. Ou de sentir aquilo. Sim. Então, eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim porque talvez eu esteja triste por alguma situação, ou porque eu estou ansioso com uma outra. Então, eu falo que eu sou um excelente profissional, que eu trabalho com... Exato. Porque, eu volto a dizer, entrar em contato com isso é muito doloroso. Faz total sentido, Mônica. E esse abismo existencial, porque... por que a gente também está adoecendo tanto? Porque a gente não quer se conectar com a gente. A gente criou uma barreira com a gente mesmo. A gente vivenciou muito isso, e eu não estou fazendo uma crítica a ninguém, mas a gente vivenciou muito isso quando a gente entrou na pandemia e as crianças ficaram conosco. Sim. A gente não sabia mais lidar com os nossos próprios... Eu não tenho filhos, mas, enfim, sobrinhos. Eu ouvi muito sobre isso também. Eu não tenho, óbvio, mas, assim, eu ouvi muitos amigos não sabendo como lidar. A gente não soube lidar com os parceiros dentro de casa. Descobriu que tinha alguém que morava junto. Entende? Ali. Então, era legal enquanto estava junto, estava fora, né? Quando ficava junto, não sabia. Esse contato, a barreira maior nossa é esse contato. E talvez seja por isso que, né, a minha área, enfim, a psiquiatria, tem tido tanta demanda. Porque as pessoas estão reaprendendo a sentir e a entrar em contato. Profundo, profundo. Eu
Gosto muito desse assunto. A gente precisa mais de conversas profundas na vida. Eu acho que falta... Eu diria que é uma das coisas que mais falta na vida da gente hoje é conseguir pessoas para ter conversas profundas, além da gente ter com a gente mesmo, mas pessoas que estejam prontas para ouvir e, às vezes, só ouvir, mas também para argumentar de forma inteligente, porque isso faz falta, né? Sim. A gente vive uma sociedade onde a pessoa tá falando contigo, mas tá no celular respondendo o outro, e aí ela... e você tá lá falando e ela... então, aí que ela... O que você falou mesmo? E a gente, falta de atenção. E né? a gente vive uma sociedade que se esquece que aquilo que tá doendo tanto em mim, que eu estou apontando no outro, é porque sou eu que preciso lidar. Então, eu faço uma crítica, você tá falando comigo, mas eu faço uma crítica. Exato. Mas eu faço uma crítica referenciada a mim. Não no ponto de vista da pessoa, né? Até porque você não vive aquela realidade É sobre dela, a minha né? lente. Exato. Ou seja, não é a verdade absoluta, né? E dependendo da forma como a gente se sente, essa não verdade absoluta, ela dilacera. Perfeito. Porque se eu estou conversando com alguém que tem um significado extremamente importante para mim, é uma referência para mim, é claro que eu vou internalizar. Mesmo que não seja automaticamente. verdade. Automaticamente. Eu falo que rebate, né? Parece que dá um tranco. Quando eu falei no início sobre a conexão entre marketing, negócios e a psicologia, é porque realmente tudo se conecta, não é? E eu tive, ao longo dessa semana, quando eu divulguei que a gente teria você aqui como psicóloga, me perguntaram assim, mas por que uma psicóloga para você falar de marketing? Eu falei, aí que você tá completamente perdido no seu mundo. Eu falei, porque assim, a gente vive num mundo corporativo, né? Essa pessoa também. Eu falei assim, onde a gente está num ambiente que todo mundo fala sobre o produto, sobre o negócio, sobre o cliente, fala pouco sobre si mesmo, mas tenta entender coisas mais técnicas e esquece detalhes que deveriam ser trabalhados de uma forma mais profunda, que é para quem eu estou vendendo, qual que é a solução que eu estou ofertando, o que eu faço serve para atender quem e o que, né? E aí esse assunto se conecta completamente quando a gente fala sobre psicologia e marketing, né? Eu na faculdade estudei, tinha um pouco de psicologia, claro que de maneira bem resumida, mas e quando a gente estuda um pouco mais de marketing para falar sobre comportamento de consumidor, a psicologia ela é o que norteia, né? Então, só essa explicação, tá? Para que a gente tenha essa conexão muito clara, tá? Não existe marketing hoje sem a psicologia, pelo menos não deveria existir. Na verdade, como eu atendo alguém ou eu afeto alguém se eu não a conheço? Pois é, exatamente. É impossível. E se você faz qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de desenvolvimento de estratégia de marketing sem pensar de uma maneira inteligente na questão da psicologia, por entender o seu consumidor principalmente, você está fazendo algo muito superficial, né? E eu vejo muita gente que faz, às vezes, as coisas de forma superficial. Isso na área de marketing, em quase todas as áreas que eu conheço. E eu falo até na minha área, porque assim, eu tenho uma fala com os meus pacientes, eu recebo um paciente numa primeira sessão. Antes de ir embora, eu questiono, olha, como é que você se sentiu aqui? Porque se não tem um vínculo, se não tem uma conexão, ele não vai voltar. E se ele voltar, ele não vai se conectar. E se ele não se conectar, eu vou ser uma má profissional. Porque eu não vou atender as emoções dele. É tudo muito conectado, né? Eu gosto muito da temática porque realmente faz muito sentido no dia a dia do meu trabalho, no dia a dia dos meus estudos, enfim. Eu acho importante defender isso aqui, porque quem estiver do outro lado e está começando a atuar com marketing, né, ou qualquer área que lide com pessoas, e a não ser que você mexa com robô, você vai lidar com pessoas, é importante você ter esse pensamento, né? O Patrício, que tinha perguntado lá sobre aquela questão de fazer várias coisas, se sentir inútil, que você falou com ele lá, ele respondeu aqui, para mim faz muito sentido. Acho que, na verdade, o estado atual já deveria ter mudado. Às vezes, só falta eu aceitar isso mesmo. Me ajudou muito. Obrigado. Falta você aceitar que você mudou. Legal, Patrício. Mensagem do Ítalo. Ítalo que também tem programa aqui na TV. Que mandou aqui, ó. Boa noite, mais um belo tema em pauta. Obrigado, Ítalo. Valeu. E a Érica
Marques, que você também deu uma resposta para ela, falou assim: parabéns, amiga amada. Obrigado pela belíssima resposta. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui. A gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui do quarto bloco. Ainda dá tempo de responder, tá? Aproveite essa chance aqui. Isso que não é uma consulta, mas pode te ajudar aí com um norte para que você possa aí sim pensar em formas de talvez buscar terapia, né? E entender como que você reajusta aí a sua rota e não fique perdido na enxurrada de um rio sem margens. Adorei essa. E tem uma outra que eu vou falar agora que me passou pela cabeça. Na verdade, você olhar para o interno, esse interno é a bússola que vai fazer você navegar com mais clareza. Então, se você não tiver esse contato, você está sem bússola e você não sabe para onde você está indo. E aí tem uma outra frase, né, que até se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Qualquer caminho serve, né? Gente, olha só. Eu acho que esse papo aqui, ele é tão rico, porque ele não é um papo só para se... eu ouço um negócio aqui... É um papo que faz você refletir a ponto de mudar os próximos anos da sua vida, né? Atentem-se, talvez não é uma dica, é uma orientação. Atentem-se ao que tem causado estranheza. Se está causando estranheza, é porque tem algo que você precisa olhar. Profundo. Eu queria tocar num outro assunto aqui, que eu acho que vai dar tempo da gente falar. Que a gente já fez uma pincelada em relação a isso quando a gente falou sobre o consumo de conteúdo na rede social, por exemplo, e o quão prejudicial para a saúde, né, mental, por exemplo, que é o tema aqui, esse tipo de consumo de conteúdo de forma desenfreada, autocomparação e etc. Né? Eu trouxe essa pergunta no último episódio que a gente teve, que aí a entrevista foi com um psicanalista. Um abraço para ele aqui, o Alex Zompero. E aí mas aí o papo foi mais focado na questão da questão espiritual ligada a todo o desenvolvimento. Eu queria trazer aqui para a questão psicológica, porque eu venho falando também para algumas pessoas mais próximas ou em reuniões, etc., sobre como que essas redes sociais elas são desenvolvidas justamente com toda a questão de algoritmo e ferramentas, etc., para manter você ali com consumo rápido, por exemplo. Então, você está usando o TikTok. E aí você vê um vídeo, aquilo é engraçadinho, aquilo libera para você substâncias que vão fazer você ficar feliz e instantaneamente você já quer ver o próximo para sentir a mesma sensação. E a gente está falando sobre vício, né? Porque isso vicia, assim como um tabagismo, o alcoolismo e outras drogas de forma ilícita. A rede social, ela pode e ela gera uma sensação de ansiedade, ela gera uma sensação de autocobrança e de comparação também, né? Além desse consumo que se torna viciante. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque, assim como qualquer outro vício, simplesmente você parar de usar vai ser difícil de uma hora para outra. A gente entra em abstinência. Vou trazer um exemplo que não é um orgulho, mas eu trago, não tenho problema com isso. Eu tenho um sobrinho que é autista e tem 8 anos. E pelo processo dele, ele adora aventureira. Então, ele assiste Adora Aventureira. Ele entra em crise quando a gente tira a tela dele. Porque ele busca essa tela o tempo todo, porque tem uma satisfação, na verdade, tem uma compensação ali. Quando a gente pensa na questão de vícios, na questão dessa busca desenfreada pelo prazer, né, a gente tem inúmeras formas de compensação. Porém, a tela... E até eu li um estudo certa vez, porque eu fui falar sobre suicídio, né? A tela é algo que a gente já não... Na verdade, a gente não sabe mais viver sem isso.
Porque já tem uma conexão física. E aí, se a gente pensar... Eu fico pensando em algumas situações, por exemplo, quando a gente trabalha... Vamos pensar na questão do vício, talvez. Não da tela, mas do vício de alguma droga. Quando a gente trabalha com a questão do vício por alguma droga, a ideia na saúde pública é a de redução de danos. E eu me lembro de ter ouvido de um médico assistindo algo que ele fala que o quê? Na verdade, a gente trabalha com redução de danos porque a gente faz uma substituição. A gente encontra, porque o corpo, bioquimicamente, biologicamente, o corpo entende que aquela sensação de prazer vai vir de fora, porque a droga está sendo consumida. Então, quando a gente vai cuidar disso, a gente precisa de algo que compense isso. E aí a gente introduz os medicamentos, enfim. Que eles têm essa mesma função no organismo. Então, a gente, né, olha essa exaustão, essa coisa que a gente está consumindo. E realmente a gente consome, como eu falei, são vitrines idealizadas. E aí a gente entra... E é inevitável a gente não se comparar. Seja com qualquer situação que a gente está vendo ali. A pessoa que tem uma conexão dela muito mais com o corpo, ela vai se comparar com alguém que está ali, que né, tem o corpo super definido. A pessoa que é, sei lá, um profissional da área, de alguma área, vai se comparar com alguém que está ali em ênfase. Em ênfase. Né? Então, só que talvez a maior dificuldade que a gente tenha de compreensão é por qual régua eu estou medindo. Sim. Eu estou medindo pela régua do que eu estou assistindo. E ali, como eu disse, existe a perfeição. O perfeccionismo está instalado ali. E a gente romantiza até o que não é bom. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas é jogada de marketing. Independente, as pessoas que estão assistindo, consumindo aquilo, não têm o entendimento de marketing muitas vezes. É justamente por isso que se faz aquilo, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem algo que é muito internalizado. Então, essa vitrine idealizada, ela está internalizada. Eu preciso ser igual ou melhor do que aquilo que eu estou assistindo. Eu tenho a comparação, que é inevitável, só que é uma comparação vazia, porque eu não sou aquela pessoa. Talvez eu não tenha nem a história parecida com aquela pessoa. Mas a comparação vai Mas existir. Existe a comparação e tem esse perfeccionismo. Como que a gente se desconecta disso? Quando eu como, Mônica? Conta pra gente. Não, mas assim, como que a gente se desconecta disso? Eu falo que algumas pessoas, até que eu conheço, têm exercitado isso. Tem diminuído o tempo de tela, tem diminuído... Às vezes, eu tenho algumas pessoas pacientes até, vou desinstalar. Pelo menos eu não vejo. Aí fica instala, desinstala. Instala, desinstala. Instala, desinstala, né? Por quê? Porque, e aí eu sei que eu insisto nessa frase, mas é porque para mim tem todo um sentido. Existe uma desconexão consigo mesmo. Eu não estou buscando, tem algumas... No Instagram mesmo, eu não estou competindo com ninguém. Eu quero ter uma versão melhor que eu fui ontem. Né? Tem até algumas frases que, de alguma forma, servem de apoio. Mas a questão é, eu não estou conectada comigo. Eu estou conectada com toda essa demanda de coisas e de informações que eu consumo. E aí eu quero me identificar. Eu quero um alívio. Aconteceu. Olha, de repente a minha vida também pode mudar assim. Eu quero uma segurança, talvez de alguma coisa, um produto novo. Né? Eu quero pertencer. Exato. O pertencimento é algo realmente... Eu tive uma conversa com um colega, com um paciente, tá? E ele fala pra mim, ele falou assim, olha, eu tô num cargo hoje na empresa que eu entendo que eu preciso ter um carro melhor. E a hora que ele falou isso, eu comecei a rir, foi bem interessante, porque eu falei assim, será que eu preciso de um carro melhor? Né? Sendo psicóloga. Então, assim, essas são as próprias armadilhas que a gente tem criado. Como que a gente se perdeu nos últimos anos ali com essa questão toda da tecnologia, porque eu lembro até que na minha época mais de moleque, a leitura, né, o livro, até mesmo revista e tal,
era um consumo, jornal, né, de notícia, era um consumo, eu não vou dizer que obrigatório, mas as pessoas, elas tinham um prazer. O prazer que hoje as pessoas sentem ali, né, no Instagram, no TikTok, em conteúdos rápidos, vinha de uma leitura, vinha de um aprender algo, vinha de se informar sobre alguma coisa, né? E o tempo, né, hoje, que se passa lendo de forma completa uma matéria, por exemplo, é muito baixo. As pessoas se resumem, por exemplo, numa manchete, se resumem... E não só isso, esse neurocientista que falou sobre essa questão do vício da tela, do quanto a gente... Ele fala sobre isso, a gente abre... Realmente, a gente lia o jornal. A gente abre uma matéria na internet, a gente lê a primeira linha e a última. Bate o olho e aí acho que já sabe a gente, matéria. E assim, porque isso... Tá espalhando aquilo Isso depois. Eu acho incrível no cérebro. Ele tem essa capacidade de juntar. Sim. A gente tem essa capacidade. Sim, até a própria prática da leitura, né? Num livro, por exemplo, você acaba juntando. Só que você traz, e é bem isso, a gente vive hoje uma superficialidade. É a preguiça do cérebro, por exemplo, né? É a preguiça de ler, a preguiça de buscar uma informação mais profunda, né? E isso é para tudo. Para tudo. Ou a gente faz o inverso, como a gente estava conversando. Uhum. Eu abro um exame de saúde... Exato. E vou pesquisar e eu sou doutor naquilo. Já virou especialista, já. Muito. A gente fica... Sabe qual a questão, talvez? Agora, você pensando sobre essa questão até das redes, desse vício, enfim, desse espelho, esse espelhamento nas redes sociais. A gente está buscando atalhos. O tempo todo. Sabe qual é o grande trunfo dos nossos avós, por exemplo? Eles viviam aquilo. Exato. Eles conquistavam coisas, mas eles viviam. Era suado. Eles faziam acontecer. Né? Exatamente. Hoje não, a gente busca atalhos. Você quer facilitar todo e qualquer processo, né? E com o excesso da tecnologia... e não só isso, eu sei que talvez eu fuja um pouco, mas eu vou trazer isso. Eu assisti um vídeo, até que foi a mãe de uma paciente que me enviou, que fala que, assim, os nossos avós, na verdade, o propósito deles era combater a mortalidade infantil, porque eles tinham 10 filhos e 2 não vingavam. Aí a gente passou por um processo, assim, os propósitos. A gente passou por um processo que daí eles queriam alfabetizar os filhos. Então, eles não tiveram estudo e eles queriam alfabetizar os filhos. E aí eles queriam que os filhos fossem para a faculdade. E aí a gente vivencia hoje uma geração que quer dar tudo o que a gente não teve. Exato. E aí a gente escuta isso, escuta. Né? Quero dar tudo o que eu não tive. Exato. E aí a gente gera o quê? Eu vou usar esse termo, talvez a gente gere pessoas cada vez mais tristes, com medo e fracas, mas não no sentido de fracasso ou de uma fraqueza, mas é porque elas não têm solo para pisar. Exato. E aí tudo que vem, por exemplo, nas redes sociais, é absorvido. Não tem filtro, não tem valor, não tem moral, não tem ética, talvez. Por mais que a gente busque isso. Pessoal, eu sinto muito em ter que finalizar esse papo. Eu continuaria aqui toda a noite falando a respeito disso, porque não somente de ser um papo que eu gosto, mas eu tenho certeza, e a gente viu aqui pelas respostas, o quão grandioso né, essas falas, né? Então, eu acho que a grande lição que fica aqui é que, primeiro, não existe solução mágica. Você não vai conseguir se modificar de uma hora para outra, mas é importante que você faça reflexão com você mesmo, né? Que você aprenda a aceitar certas coisas, mas com base nessa aceitação se reprogramar, né? Eu até ouvi isso essa semana, se a gente olhar para a palavra coragem, a tradução dela é agir com o coração. É isso que falta pra gente. Exato. A gente não age mais com o coração. Faz total sentido. A gente age com as redes, com as vitrines idealizadas, com aquilo que... Com a vida perfeita moldada ali, né? Exato. Que na verdade não é perfeita. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Mônica, muito obrigado pela aula. Eu acho que foi um papo profundo, reflexivo, um papo inteligente. É o tipo de papo que a gente tem aqui no Além do Briefing, é o tipo de papo que
A gente gosta de colocar para as pessoas poderem refletir também. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a sua agenda não é algo tão fácil assim, mas você conseguiu encaixar aí pelo menos umas 2 horinhas para a gente bater papo. Eu acho isso muito bacana, então muito obrigado de coração. Eu queria que você, só para finalizar, eu queria que você, na sequência, deixasse seus contatos, rede social, suas considerações. E para quem tiver lá do outro lado, quiser te acompanhar ou quiser te contactar para que você possa ajudar de alguma forma. Eu vou agradecer pela oportunidade, mas eu vou dizer até por que eu vou agradecer por essa oportunidade. Porque o meu propósito, talvez, já que a gente falou tanto de propósito, é afetar as pessoas. É sensibilizá-las de alguma forma. Então, se eu conseguir, com toda essa fala que a gente teve, tocar de alguma forma, eu já fico muito grata. Bom. Né? Se eu conseguir clarear alguma coisa para alguém... Tenho certeza que você conseguiu. A gente viu isso nas respostas, eu tenho certeza que mesmo quem não mandou, lá do outro lado, conseguiu absorver. Né? E então eu agradeço, né? Eu desejo que as pessoas se encontrem, né? Sintam. E os meus contatos, meu Instagram é psicóloga Mônica Vieira e o meu WhatsApp, pode entrar em contato direto com o WhatsApp, é 992223177. Mônica, muito obrigado novamente. Obrigado por você que está aí acompanhando. Obrigado a toda a equipe técnica que já está com uma tela escrito finalizar aqui faz 5 minutos, mais até, né? Desculpa por ter prolongado, mas é que o papo realmente olha a pressão no trabalho, olha a pressão no trabalho. Olha a pressão, eu tô sofrendo, tô em burnout aqui, os caras me botando pressão. Gente, muito obrigado, excelente semana para vocês, acompanhem nosso perfil também no Instagram, além.do.briefing, e lá vocês vão poder acompanhar também os cortes que vão surgir aqui, com certeza serão muitos, porque teve muito ensinamento. Forte abraço e até a próxima. Além do Briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Vila.